Então vamos voltar aí, gente. Eu falei que a sexualidade, vou voltar no começo porque nós perdemos a primeira parte. A sexualidade sempre é traumática. E por que a sexualidade sempre é traumática? O corpo da criança é um corpo todo sexuado. Não é sexo, é sexualidade. Sexualidade não é sexo. Sexualidade é o todo. É o olhar, é o comportamento, é o comportar, é o andar, é o falar, é o vestir, é o tocar. Então a criança é toda tomada por zonas erógenas, por sensações proprioceptoras de pele, de prazer. O toque que se dá a uma criança é um toque de prazer, é um toque de gosto. A criança não sabe que isso é sexualidade. A criança sabe que é um toque gostoso, que é um toque que lhe traz apreciação. Então a criança mama no seio materno e ela acaba de mamar, ela pega o dedo, ela chupa o dedo, ela chupa o dedinho do pé. Ela está sempre buscando continuar no princípio do prazer. Ela tem um prazer inerente do seu próprio corpo. Mamãe faz cosquinha nela, mamãe brinca, mamãe passa a mão no corpo da criança e ela vai sentindo todo que esse corpo é um corpo erógeno. É um corpo cheio de tecidos, que vão fazer com que o seu cérebro responda com desejo, com prazer, com coisas boas, coisas ruins. O seu tecido todo é constituído de prazer. Não é à toa que o ser humano, quando você dá um beijo no rosto, dá um beijo no pescoço, na orelha, toca no corpo de alguém, esse corpo todo é um corpo erógeno, é um corpo de prazer. Nós temos corpos erógenos. E a criança sabe que ela tem um corpo todo voltado para sensações gostosas e prazerosas. O que acontece é que a criança vai sentindo, vai experimentando esses toques, esses prazeres no seu corpo, mas ela não sabe nomear, ela não sabe o que é isso. E tudo isso vai ficando recalcado, Já se cria aí consciência e inconsciência. Há um quartinho secreto, cheio de sombra, que a criança vai guardando, armazenando experiências vividas que ultrapassam a sua capacidade de elaborar. Surgem então os traumas. Por que a sexualidade para uma criança é sempre traumática? Por que a sexualidade para nós é traumática? Porque o trauma é tudo aquilo que excede a nossa capacidade de organizar, de dar sentido às nossas dores, nossa angústia. Então uma criança pequena que sofre um abuso sexual com 2, com 3, com 4 anos de idade, e alguém toca no seu corpo, no seu bumbum, no seu pênis, na sua vagina, e mexe e brinca com essa criança, ela não sabe o que é essa sensação, ela não sabe o que ela está sentindo. E por não saber, isso não é excluído da sua consciência, pelo contrário, isso vai para o seu inconsciente. Vou trazer aqui para você um atendimento que eu fiz a uma criança de 6 anos de idade, cujo pai estuprou a menina sexualmente, abusou sexualmente da própria filha. O pai é um perverso, um cara muito rico, que tomou a sua filha de 6 anos de idade e abusou dela sexualmente. Quando essa criança veio para o atendimento, ela me fez a seguinte pergunta, escuta bem isso para você. A criança falou o seguinte, doutor, por que quando meu pai tinha relação sexual comigo, eu sentia uma coisa gostosa na frente e sentia uma dor atrás? O pai abusava sexualmente da criança via vagina e via ânus. E ela sentiu dor no ânus e um prazer na vagina. Olha, a criança não sabia diferenciar o que era prazeroso ou não prazeroso. Mas o que chamou a atenção é que ela sentia um prazer, uma coisa gostosa na frente. Como que uma criança de 6 anos de idade vai sentir um prazer na zona erógena frontal, na sua vagina, num ato feito pelo próprio pai? Ela não sabia distinguir que aquele prazer era um prazer que ela estava sentindo, ela não sabia definir que tipo de coisa que era essa. Isso é o trauma. O trauma é quando a criança sofre um abuso sexual, uma brincadeira sexual, e ela não sabe dar sentido a isso tudo.
Isso vai para o seu inconsciente, marcando e traumatizando a criança para a vida. Por isso que a coisa mais importante de uma pai, de uma mãe, é proteger um filho e uma filha de qualquer tipo de abuso sexual que ela possa vivenciar na sua infância. Porque uma vez experimentando ou tendo uma experiência sexual na qual ela não sabe nomear e nem dar sentido, ela vai para a vida adulta com desejos estranhos e esquisitos. E é por isso que quando ela chega na vida adulta, ela pode ter N comportamentos sexuais, às vezes viciantes. Deixa eu dar para você um exemplo. A maioria das pessoas que sofreram abuso sexual na sua infância se tornam abusadores. Olha só isso. A maioria absoluta de pessoas que sofrem um abuso sexual na sua infância se transformam em abusadores. Você faz uma entrevista com eles e eles contam do que lhes aconteceu na sua infância. Ou a maioria de garotos que pendem para a homossexualidade tiveram experiências sexuais precoces demais, nas quais eles não sabem como trabalhar, não sabem como elaborar essa experiência na qual eles viveram. Então, é um tio, é um pai, é um primo, é um irmão que abusa e que brinca sexualmente. Não precisa ser uma penetração sexual. Pode ser uma brincadeira sexual. Pode ser um tio, um avô que passa a mão nas zonas erógenas, né? Por isso que o pai e uma mãe, já vou dar a primeira dica, tem que ensinar a sua filha e o seu filho a se apropriar do seu próprio corpo, a não deixar ninguém tocar no seu próprio corpo. A mãe tem que ensinar a filha assim: o corpo é seu, o seio, o seu bumbum, a sua vagina. Não deixe ninguém tocar no seu corpo. Não deixe ninguém tocar. Por isso que uma criança, já com 2 anos de idade, às vezes até menos, não deve tomar banho nu com o pai e com uma mãe. Por quê? Porque já desperta um desejo na qual ela nem sabe o que é esse desejo. Por isso que pai e mãe, por exemplo, que é um costume de pai e mãe, o pai vai lá e dá um beijo na boca da menina, a mãe vai lá e dá um beijo na boca do menino. Não deve fazer isso. Por quê? Porque é uma intromissão de uma particularidade. É uma intromissão de uma privacidade. A criança precisa aprender a ter privacidade. A menina começa a crescer. Ela toma banho e ela vai para o quarto. Ela quer se trocar. Aí o pai entra no meio do momento em que a menina está se trocando e invade essa privacidade. Não se pode fazer isso. Ou a menina vai tomar banho, o pai entra para urinar, ou a mãe entra no banheiro vendo o garoto pelado. Eles têm que começar a entender que a criança precisa de privacidade e precisa entender que o corpo pertence a ela e que ninguém deve tocar nesse corpo. E o pai começa a ensinar que a criança possui o seu corpo, ela vai ser guardiã do seu próprio corpo. Porque toda a experiência que ela vive na sua infância vai ser um trauma para a vida adulta. Pode tornar uma garota que se prostitui facilmente. Pode tornar um garoto que se torna um objeto do prazer do outro na homossexualidade. Pode se transformar numa menina frígida sexualmente porque ela barrou a sexualidade. Ela tem dificuldade de experimentar sexualidade porque na sua infância ela sofreu um abuso, uma brincadeira sexual, né? Outra coisa importante sobre essa questão de sexualidade com criança. Atendi uma senhora, já tinha 82 anos de idade. E ela veio para a clínica, para o atendimento, porque ela tinha muita neurose obsessiva, muito pensamento de limpeza. Ela tentava produzir uma limpeza constante na sua vida. Porque muitas vezes o recalque sexual produz na pessoa uma pessoa muito cheia de regra, muito cheia de norma, muito cheia de lei, uma pessoa perfeccionista, ou uma pessoa que tenta ser muito limpinha, que produz uma limpeza total e completa, absoluta na vida. Ouvi esse tipo de pastor, que é muito comum você ver pastor que fica denunciando o pecado de todo mundo,
ou fica olhando para as pernas das irmãs, para o corpo da irmã, achando que tudo muito é escandaloso. Na verdade, por detrás desse ataque à moralidade do outro, existe um desejo sexual recalcado. Existe um desejo no qual ele nem tem consciência do que pode acontecer. Por isso que as religiões mais duras, mais neuróticas, religiões mais neuróticas, mais obsessivas por controle, são religiões de homens que escondem uma tara sexual muito séria e muito forte. Por isso que as religiões mais neuróticas, mais obsessivas, acontece o maior número de adultério, de promiscuidade, de deturpação sexual. Por quê? Porque eles tentam, através das regras e das leis, controlar a sexualidade do outro, mas por detrás disso há um fogo incontido. Não é à toa que 50% dos pastores enfrentam sérias dificuldades com pornografia. A cada 4 homens cristãos, 3 são viciados em pornografia. Isso mostra que essa tara sexual só produz desses homens a neurose. A neurose de uma limpeza excessiva, a neurose de um controle obsessivo, a neurose de que não pode raspar o corpo, não pode pintar, porque tudo isso é pecado, que não passa de uma maneira de tentar camuflar o desejo sexual que se tem por dentro. Não é à toa que o maior índice de pastores com adultério são pastores de igrejas extremamente neuróticas. Existem igrejas que os casais não podem ter vida sexual sem antes pedir para o pastor a permissão. Pedir para o pastor a permissão. É interessante que eu conheço um casal que o cara só dormia de roupa comprida, de calça comprida, e proibia a mulher de usar um certo tipo de roupa. E quando eles tinham vida sexual, ele impedia a mulher de estar nua, ele nem nu ele ficava, porque achava que era pecado a nudez de um para com o outro. E aí ela me procurou e disse, pois é, ele era tão carrasco com roupa e com sexualidade, que ele me chifrou com uma outra mulher. Quer dizer, tudo que ele tentou esconder, ele tornou-se público. Porque nada do que está guardado e secreto, continua guardado e secreto. Então desconfie de muita gente puritana, de muita gente santarrona, de muita gente que acha que tudo é pecado, de muita gente que considera qualquer coisa pecado, porque por detrás disso existe uma tara sexual, né? Então, o que eu quero mostrar para você, que esses traumas infantis muitas vezes acontecem em função de tudo isso, né? Mas quando o homem nunca passou por trauma e nem abuso, sim, já falei nas outras lives sobre isso. O homem pode não ter passado por trauma nem por abuso, mas ele tem um recalque sexual, porque ele nem se lembra porque ele é tão tarado, por exemplo. Porque às vezes na infância houve tanta manipulação no seu corpo, nos seus órgãos, que começou a ter um registro de sexualidade na qual ele nem sabe porque ele tem tanta tara sexual. Há uma experiência precoce. Quanto mais precocemente uma criança vivenciar uma experiência sexual, mais é a probabilidade dele ter uma fixação sexual no futuro. Por isso que você vê gente, homem ou mulher, tão tarado ou tão fixado sexualmente na vida sexual, que ele não tem libido para construir a vida. Tudo para ele é só sexo, ou tudo para ela é só sexo. A sua energia psíquica não é distribuída para construção social de vida nenhuma. Por quê? Porque é uma fixação na vida sexual. Porque precocemente há uma antecipação de uma sexualidade que deveria ser vivida no tempo certo e no tempo oportuno. Por isso que a criança precisa ser protegida de experiências sexuais precoces. Vou voltar ao meu caso. Essa mulher me procurou e chorando, com muita lágrima, dizia: eu tinha 4 anos de idade, minha mãe era empregada doméstica de uma família muito rica.
E eu ia com a minha mãe para essa casa. Minha mãe trabalhava e a filha da patroa pegava uma caneta, e ela enfiava na minha vagina e ficava brincando com a minha vagina. E ela fazia isso toda vez que eu ia. Ela me colocava na cama e ela pegava uma caneta e brincava sexualmente na minha vagina. E essa mulher contava isso chorando copiosamente, porque ela tinha um desejo sexual, mas por ela ser cristã e ela recalcar todo o desejo que ela tinha, ela tornou-se obsessiva por limpeza, obsessiva por fazer comida. Ela me dizia assim, às vezes eu faço 7 vezes o arroz, e quando eu vejo que eu fiz o arroz, eu jogo fora. Eu lavo 7 vezes a água do arroz ou do feijão. Eu limpo a minha casa com álcool exaustivamente, continuadamente. Eu lavo o banheiro 2, 3, 4 vezes por dia. Porque a tentativa de lavar por fora era uma tentativa de limpar por dentro, porque ela se sentia suja. E na mente dela vinha continuamente a filha da dona da casa com uma caneta na mão, brincando sexualmente com ela. E ela nunca pôde elaborar isso tudo. E ela se sentia uma pessoa suja, ao ponto de achar que ela pecava contra o Espírito Santo. E ela dizia que ela não tinha salvação porque ela tinha pecado contra o Espírito Santo. E foi muito terrível isso que ela viveu na sua vida, porque ela tinha um trauma sexual de uma experiência vivida na qual ela nunca pôde falar. E só pôde falar com 82 anos de idade. Atendi um garoto que tinha uma tara sexual terrível. Ele gostava de sair com prostitutas. Ele era casado, mas ele tinha uma tara sexual por sair com prostituta. Era um fetiche que ele tinha. E ele saía com prostitutas e transava, e a mulher dele descobriu isso. Mas era interessante que ele saía com prostituta e transava com mulheres em lugares obscuros, lugares escuros, dentro de um carro, debaixo de uma árvore, num lugar afastado, onde ninguém poderia ver, mas que ele corria o risco de alguém poder pegá-lo. E quando ele veio para a terapia, veio para a clínica, eu perguntei, conta como foram as suas primeiras experiências sexuais da sua infância. E ele começou a contar para mim. Ele disse, eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha uma tia minha. Essa tia minha era solteirona. O que ela fazia? Ela me levava para dentro do quarto, tirava a sua roupa, me colocava em cima do corpo dela, e pedia para eu acariciar o corpo dela, e ela mexia no meu órgão sexual e brincava comigo. E ela dizia, não conta isso para ninguém. E ele dizia, ela fez comigo isso muitas vezes. Ela fechava a porta do quarto e ela me aliciava para brincar sexualmente com ela. E ele me contou, e contou assim como ficou gravado em sua memória, a experiência com 5 anos de idade com uma tia que brincava sexualmente. Ele desenvolveu um fetiche. Ele desenvolveu um desejo sexual por prostitutas. Então toda vez que ele transava com prostituta, ele ia num lugar quase para ser pego por alguém e transava com essas mulheres. Porque ele revivia aquela cena de trancado no quarto, num lugar diferente, num lugar fechado, em segredo e em sigilo, transando com uma mulher. Né? Há um trauma, e nós podemos trabalhar com isso, com ele, sobre elaborar esse trauma, dar sentido a tudo isso, no qual ele vivia e vivenciava. Né? Então, toda a experiência que a criança vive tem que ser dado sentido. E quem dá sentido às experiências que a criança vive é a mãe. É a mãe que diz, isto é raiva, isso é tristeza, isto é angústia. Vou dar um exemplo. A criança perdeu um ente querido. O avô morreu, o tio, a avó, ou o pai ou a mãe morreram. A criança não sabe elaborar a perda de alguém. Por quê? Porque o seu psiquismo ele não tem capacidade suficiente, elementos, para elaborar esse trauma. Então ela vê a morte de um ente querido, isso é traumático para ela.
É importante que os pais levem ela no velório e que falem com ela do que é a morte, do que é a separação, deixar com que ela faça perguntas e ajudar a criança a dar sentido ao fim da vida, dizendo que a gente nasce, cresce, adoece e morre, que a vida faz parte da vida, a gente viver e morrer. Quando a criança começa a elaborar que ela vai perder, que ela não é toda potente, que ela não tem tudo e não pode tudo, ela vai sofrer menos, ela vai elaborar o seu trauma, e lá na frente não vai ter uma síndrome do pânico, um transtorno borderline, ou um transtorno esquizofrênico, porque quando a pessoa vira adulta, ela surta, ela tem um transtorno sério, um transtorno de pânico, ela nem sabe porque ela teve o transtorno, mas isto foi vivenciado na sua própria infância, com experiências nas quais ela não deu sentido, não pôde dar sentido. Por quê? Porque ela tinha um aparelho psíquico limitado para dar sentido à vida. Deixa eu dar para você um exemplo. Você tem um computador. O computador seu é limitado. Ele tem 2 GB de memória RAM, por exemplo. Aí você quer colocar um programa para editar vídeo, por exemplo. Mas o programa é muito pesado. É muito pesado. Aí você pega esse programa e tenta instalar no seu computador. Quando você instala esse programa no seu computador, o seu computador não tem memória suficiente para rodar esse programa. O que acontece? Ele trava. O que é uma criança quando experimenta ou tem experiência sexual? Ela tem experiência sexual, mas ela não sabe elaborar. Ela não tem elementos suficientes. Ela não tem capacidade de elaborar o que está acontecendo com ela. Por isso que ela trava. E é a partir daí que vai acontecer consciente e inconsciente. O inconsciente já é estabelecido. Ela manda para um quartinho secreto todas as experiências desprazerosas, difíceis, nas quais ela não consegue entender e não pode dar sentido. Fundou-se o inconsciente. Mas esse inconsciente não é algo que vai ser desperdiçado e ela nunca mais vai se lembrar. Vai ser uma situação que vai retornar em forma de trauma, em forma de sentimento, de dor e de angústia. Vamos pensar o psiquismo como um estômago. A criança nasce. Ela não tem capacidade para processar alimentos. Por quê? Porque até então ela viveu pela mãe, ela respirou pela mãe, ela comeu pela mãe, ela viveu pela mãe. Quando a criança nasce e vem para o mundo externo, ela começa a usar o seu intestino, o seu estômago, tá? E à medida que ela começa a usar, ela vai ter cólicas. Então uma criança não pode, com 2 dias de vida, comer uma feijoada. Não pode, com 2 dias de vida, comer uma papinha, comer uma maçã. Ela nem sabe mastigar. Ela não tem deglutição para deglutir um alimento e comer o alimento. O que acontece? Ela vai tomando colostro, ela vai bebendo leite materno. Com 6 meses vem uma papinha pequena. Com 6 meses vem uma maçãzinha, uma perinha, um pêssego. Por quê? Porque à medida que ela vai vivendo, o seu estômago vai ganhando condição e capacidade de digerir novos elementos na sua vida. Assim somos nós, assim é a criança. Quanto mais infantil a criança é, e quanto mais infantis nós formos, não pode nem com sorvete, é verdade. Quanto mais infantis nós formos, mais dificuldades nós vamos ter de processar o alimento. É por isso que Wilfred Bion, um psicanalista britânico, chamava de alfa, beta e alfa. Beta é tudo aquilo que a criança traz para a mãe e ela não consegue elaborar. E a mãe transforma os elementos beta, aqueles elementos intragáveis, indecifráveis, em elementos alfa. É a mãe que pega a criança no colo e diz: calma,
fica tranquila, mamãe está com você, eu vou ajudar você, e vai tranquilizando essa criança no dia a dia. À medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo, a gente vai ganhando novas capacidades para poder elaborar a vida. Então eu digo que nós temos dois sistemas importantes no nosso corpo. Primeiro é o nosso psiquismo, que tem a capacidade de a gente poder elaborar as dores da vida. E segundo, nós temos o nosso estômago. O estômago é o segundo aparelho psíquico nosso. É o estômago que vai pegar tudo que nós comemos e vai separar o que é bom e o que é mal. Então, o que faz o estômago? O que faz o intestino? Tudo que nós comemos, ele separa. O que é bom, aproveita em proteína, em lipídio, em alimentos bons, em coisas boas para o nosso organismo, certo? Carboidratos. E o que é mal? O que é mal, ele transforma em bolo fecal e ele é expulso. Assim deveria ser nosso psiquismo. O que é bom, a gente retém. O que é ruim, a gente joga fora. A gente não retém lixo no nosso psiquismo. A gente diz, isto não serve para mim. A gente joga fora. Quando o nosso aparelho psíquico não funciona, nós entramos no trauma. O trauma é tudo aquilo que excede a nossa capacidade de discernir, de pensar e de elaborar. Qual a relação da pedofilia com a pornografia? Os homens se cansam do sexo casual, os homens se cansam de ver na pornografia, aí eles querem sair com duas mulheres, querem fazer o sexo grupal, depois eles querem sair com travesti, depois querem sair com homossexual, daqui a pouco o sexo é descontentoso para ele. Por quê? Porque nenhum desejo nessa terra será planificado na ação. Todos nós temos desejos e nós buscamos um objeto para a realização do nosso desejo. No entanto, nenhum objeto é capaz de saciar, descedentar e dar totalmente para nós a sedução e totalmente para nós o saciar por um objeto. Por isso que nós trocamos de objeto, porque os objetos não são compensatórios e satisfatórios. Então, como ele enjoa do sexo, porque ele é muito exposto ao sexo, ele vai buscar novas formas de sexualidade. E uma delas é através da pedofilia. Então, o que ficou atual é a pedofilia. Ao ponto, amados e queridos, de nós vermos movimentos mundiais para arrancar, por exemplo, do CID-10 e do DSM-4. CID-10 é o Certificado Internacional de Doença. DSM-4 é o Diagnóstico de Saúde Mental, ou DSM-5. Tirar desses compêndios de doenças psíquicas a pedofilia, dizendo que a pedofilia não é um transtorno, a pedofilia é uma escolha. E que muito pode um homem mais velho manter consensualmente uma vida sexual com uma criança. Já há países no mundo que isso pode acontecer. Criança de 10 anos de idade pode manter uma vida sexual com uma pessoa mais adulta. Isso é a normatização do pecado. É a normatização da pedofilia. Uma sociedade que permite com que a pedofilia possa ser instituída, possa ser institucionalizada, como a droga, como o aborto, como o casamento mútuo entre várias pessoas, como o poliamor. É a normatização e a destruição da família. Por isso lutamos pela família e lutamos contra essas leis que venham normatizar o que é pecado, o que é maldade e o que é intromissão na intimidade e na privacidade do ser humano. Alguns dados importantes, escuta bem isso. Isso é um dado de 2016, feito pelo Diário de Pernambuco. Você pode acessar essa página. 76% dos pedófilos do mundo estão no Brasil. Eu vou voltar a repetir, gente. 76% dos pedófilos do mundo estão no Brasil. E o Brasil possui, por essa pesquisa, o 4º lugar de pedofilia, de consumo de pedofilia no mundo.
cerca de 320 pessoas, 320 crianças e adolescentes são abusados sexualmente por dia no Brasil. Vou voltar a repetir, é um dado estarrecedor. Escuta bem isso, 320 crianças e adolescentes são abusados sexualmente por dia no Brasil. Isto representa 70% de todos os casos que envolvem abuso sexual no Brasil. A maioria das crianças abusadas no Brasil são 70% de criança e adolescente abusados sexualmente no Brasil. São 320 crianças abusadas sexualmente por dia no Brasil. E 76% das crianças que sofrem abuso sexual são de pessoas que vivem no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de pedofilia no mundo. No mundo. O Brasil é o líder, escuta isso, o Brasil é um líder de portais com conteúdo pornográfico infantil no mundo. O Brasil é o líder de conteúdo pornográfico no mundo. E as pessoas estão brincando de religião, brincando de igreja, brincando de teologia, quando deveriam atentar para as crianças e perceber o mal que estão tentando causar às nossas crianças. A cada 8 minutos uma criança é violentada no Brasil. Cada 8 minutos. As crianças violentadas são, maioria, meninas que têm 10 vezes mais chances de ser atacadas sexualmente por pedófilos. Vou repetir, as meninas têm 10 vezes mais chances de ser afetadas sexualmente por pedofilia no Brasil. Vou repetir, 76% dos pedófilos são brasileiros. E as meninas têm 10 vezes mais chance de ter pedofilia, ser atacadas por pedofilia no Brasil. Escuta isso, basta apenas 7 minutos para um pedófilo atrair uma criança. E há casos que eles atraem com 1 minuto. Vou repetir, gente, são dados que me deixam tão tristes e alarmados. Um pedófilo atrai uma criança em 7 minutos. E pode atrair em até 1 minuto. 99% dos pedófilos são homens entre 25 e 35 anos de idade. E por que eles atraem essas crianças? Sabe por quê? Porque a criança é carente, porque a criança é meiga, porque a criança não sabe diferenciar, porque a criança ela atrai, porque a criança, o adulto chega lá, beija, abraça. Vou passar para vocês os dados sim. A criança ele dá uma bala, ele dá um docinho, ele dá um sorvete. E outra, gente, cerca de 80% dos abusadores sexuais moram dentro da própria casa. É um pai, é um tio, é um avô, é um irmão mais velho. Gente, eu tenho mais de 33 anos de atendimento à família. Vou repetir, eu tenho mais de 33 anos de atendimento à família. Todos os atendimentos de crianças que sofreram abuso sexual foram na sua própria casa, ou por um tio, por pais, por irmãos mais velhos. Quantas meninas me diziam, meu pai ia de madrugada no meu quarto e deitava comigo e esfregava o seu corpo em mim. E eu achava que isto era carinho, que era afeto. E hoje eu entendo que isso era um abuso sexual, gente. Olha isso. Quanta mulher me procura na vida chorando, dizendo, meu pai me pegava no colo, meu pai brincava comigo, meu pai me levava para tomar banho nua, eu nua, e ele nu, e ele ficava ereto, e ele brincava comigo, e eu achava que aquilo era carinho, que aquilo era afeição, não era carinho. E a pessoa chora e diz, isso foi um abuso sexual que o meu pai brincou comigo. Atendi uma mulher
já com 40 anos de idade, que dizia: meu pai me colocava no colo e colocava a mão por entre a calcinha e massageava a minha vagina e dizia: isto é o carinho que o papai tem para com você. Outra garota me dizia: meu pai me pegava, eu ficava sem roupa, ficava com o corpo à mostra, e ele mexia nos meus mamilos, e beijava, e queria mamar nos meus mamilos, e eu brincava com ele, e achava que aquilo era carinho, e aquilo não era carinho, aquilo era abuso sexual. Primeira dica: o que um pai ou uma mãe tem que fazer, gente? Tem que fazer. Ensinar a criança que o corpo pertence a ela. Ensinar a criança que a vagina, que o ânus, que os peitinhos e que o pênis pertence a ele e que ninguém pode tocar. Inclusive uma mãe e um pai não deve ficar dando banho numa criança a partir de 1 ano e meio ou 2 anos. Sabe por quê? A criança começa a aprender a dar banho tomar banho sozinho. Porque o pai vai no banheiro dar banho na menina e fica massageando e brincando. E a criança não sabe que essa massagem e esta brincadeira vai criar o inconsciente de um desejo que ela nem sabe qual é o desejo. Eu atendi uma garota que ela tinha um asco sexual. E quando ela foi para a lua de mel e casou-se virgem. Quando ela foi para a lua de mel e casou virgem, ela voltou dizendo: eu tenho nojo de sexo. Bom, alguma coisa tinha de errado. E no atendimento com ela, começamos a perceber que o pai dela brincava sexualmente com ela na hora que ia tomar banho. O pai tinha uma banheira, colocava a criança dentro da banheira, e o pai ficava excitado e colocava o corpo da menina perto do seu corpo. Isso é um abuso. Gente, outra coisa, abuso sexual não quer dizer penetração. Quer dizer, uma brincadeira simples é um abuso sexual. Passar na mão é um abuso sexual. Mostrar uma foto pornográfica para uma criança é um abuso sexual. Estou com um caso na igreja, querido e queridas, de uma mãe que separou do pai. Olha só isso, presta atenção nisso. Uma mãe separou do pai. E a mãe, para ferrar o pai e a madrasta, ela pega o garoto e ela mostra foto de pornografia de uma madrasta com um enteado. Ela mostra a foto da enteada o enteado e a madrasta tendo relação sexual para jogar o menino contra a madrasta. O menino tem 9 anos de idade. E o pai me trouxe o problema disso. A sua ex-mulher é perversa. Ela tem que ser dedurada, ela tem que ser levada à justiça, a uma psicóloga, e a sua mulher tem que perder a guarda do seu filho, porque ela é perversa. Ela está destruindo o futuro do seu filho. A perversão começa em casa, gente. Por isso os pais têm que ensinar os filhos a possuir o seu próprio corpo. E dizer: o corpo é meu, não toca, não brinca. Outra coisa, a criança tomou banho, ela vai se trocar. Entrou no quarto, vai se trocar. Ensina a criança, fecha a porta. Ninguém entra enquanto você está se trocando. Outra coisa, a menina tem 4 anos de idade, ela vai tomar banho. O pai entra no meio do banho e vai urinar. Não, 1000 vezes não. Ela tem que trancar o quarto e dizer para o pai: eu quero a minha privacidade. É o meu horário do meu banho e você não vai entrar aqui e urinar na minha frente. Porque perde a privacidade da criança. Outra coisa, gente. A menina tem 4 anos de idade. O pai vai lá e dá um selinho na boca, dá um beijo na boca. A mãe vai lá e dá um beijo na boca do menino. Não, você não dá beijo na boca de filho. Por quê? Porque você está dizendo para a criança o seguinte: qualquer um pode chegar e dar um beijo na tua boca. Não, você não dá beijo na boca do seu filho. Você ensina o teu filho que isso é uma coisa que ele vai ter que preservar e se cuidar. Olha as músicas nacionais e brasileiras. Primeira delas: beijo na boca é coisa do passado. Agora a moda é ir andar pelado.
Outra música, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não, o meu corpo, nem o corpo nosso, gente, nem nosso é. O corpo nosso é templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ensinar os nossos filhos a possuírem os nossos corpos. É até isso mesmo, como diz essa minha amiga aqui, Maternidade Cristã, siga esse canal que é muito lindo, né? Até limpar, no defecar, você vai ensinar o teu filho a limpar e defecar, e limpar o seu cocô, para que ninguém brinque com eles. Você está ensinando o seu filho. Quando no Brasil houve, lá no Banco Santander, o Museu Queer, em que colocaram no palco um homem nu, e um menino, uma menina passaram no palco, tocando no corpo nu, o que eles estão tentando fazer é normatizar o pecado. E o que estão tentando fazer é o seguinte, ó, pode tocar no corpo de um homem nu, fique à vontade. Isso é perversão. E aí, um homem adulto fica nu perante uma criança e diz, você viu no Museu Queer? Você viu lá que havia um homem nu e a criança tocava? Pode tocar no corpo nu de um homem, não tem nenhum problema. Estão tentando normatizar, enfiar a goela abaixo da gente, que isso é normal. Não é normal. É uma destruição de um futuro. É uma destruição de uma sexualidade. Tá? Ó, uma foto de uma criança nu chega a custar R$1.000. E um vídeo com cenas de sexo chega a custar até R$10.000. R$10.000. Outra coisa, para 70% das crianças de até 9 anos e 58% para as crianças de 10 a 19 anos de idade, a violência sexual acontece dentro da casa e o abusador é de sexo masculino. Ó, outra coisa, a cada 4 meninas, uma já foi vítima de violência sexual antes de completar 18 anos de idade. Enquanto a cada 10 meninos, um já sofreu abuso em todo o mundo. Esses dados foram apresentados pelo Procurador da Justiça, Paulo Prado, responsável pela Promotoria da Infância e Juventude, no encontro das primeiras damas no Brasil, na cidade do Mato Grossense, em Campo Grande. Outra coisa, estima-se que no Brasil 165 crianças ou adolescentes sofrem abusos sexuais a cada 7 horas. 7 horas. Diariamente. Esse dia eu estava na rua com policiais, eu perguntei para um amigo meu que é policial. Aqui a Fabi fala sobre esse assunto. Eu disse, como é que estão as questões da violência doméstica? Ele disse, Nilson, a violência doméstica na pandemia aumentou consideravelmente. E o abuso sexual aumentou consideravelmente dentro de uma família. Dentro de uma família. É muito sério isso, né? A maioria das vítimas sexuais são meninas, escuta isso, entre 7 e 14 anos. Os dados estão na cartilha Abuso Sexual contra Criança, Adolescente, do site Denuncie, pelo Ministério Público e Assembleia Legislativa da Sala da Mulher Mato Grossense. Então, nós temos que parar e pensar e perceber que o abuso sexual está acontecendo dentro dos nossos olhos, aos nossos olhos, e nós temos que acordar para isso. Sabe que a coisa mais interessante é que muitas vezes o Instagram e a internet bloqueiam a gente por falar contra a pedofilia. Interessante porque as pessoas fazem lives com milhares de seguidores falando sobre coisas fúteis da vida, mas assuntos sérios as pessoas não querem ouvir. Sabe por quê? Porque o mundo está assim, ó, deixa como é que tá para ver como é que fica. Nós temos que acordar como família, como igreja, como povo de Deus, como sociedade. Independente de você ser crente, católico, gospel, não gospel, eu não estou aqui para me direcionar para crente. Eu estou aqui para me direcionar para pessoas que preservam e lutam pela família.
Como que eu posso agir para evitar pedofilia com o meu filho e com minha filha? Vou dar algumas dicas para você. Primeira, instrua os filhos sobre a maldade humana. É isso mesmo. Instrua os teus filhos que o homem é maldoso por natureza e que eles têm que fugir de qualquer pessoa que tente passar a mão nas partes íntimas dela. Você tem que dizer assim para as crianças: você não vai sentar no colo de ninguém a não ser do seu pai. E até isso é perigoso. As minhas filhas, desde pequena, eu sempre disse: você não vai sentar no colo de qualquer um. E se alguém te chamar para sentar em qualquer colo, você não senta. Você senta no colo do seu pai ou do seu avô e ninguém mais. Você tem que instruir o teu filho a perceber que o mundo tem maldade, que existem pessoas que são maldosas, que são malignas. E você tem que olhar para isso e mostrar para a criança da importância de se preservar. Ensine seu filho que ninguém pode tocar nas partes íntimas. E que parte íntima é parte dela. Que ninguém tem que tocar, ninguém tem que brincar. Ah, tira o sutiãzinho para eu te ver. Não vou tirar. Nem diante do pai tem que tirar o sutiãzinho. Nem diante do pai tem que tirar a calcinha. Não se faz isto. E não é nem pudor, gente. É privacidade. É privacidade. Mostrar que isso não é correto. Não deixe com que pessoas venham brincar sobre sexualidade com seus filhos. Outra coisa, vigie fotos que seus filhos publicam se tem nas redes sociais. Por exemplo, foto sensual. Em primeiro lugar, criança não tem que ter rede social. Eu falo isso e os pais não gostam disso. Criança não tem que ter rede social. E quando tiver a partir da adolescência, ele tem que ser vigiado. Publicou uma coisa estranha, esquisita, vai lá e diz: não quero que você publique isto. Eu vejo, gente, pais que deixam os filhos ter rede social com 5, com 6, com 7 anos de idade. Isso é um crime. Isso é oferecer a tua filha, o teu filho para pedofilia. Isso é fazer propaganda gratuita do pecado. Filho tem que brincar de boneca, filho tem que brincar de carrinho, filho tem que brincar de amarelinha, de jogo, de dominó, de uno, de peteca, tem que soltar pipa, maranhão. Filho tem que brincar de futebol, de basquete, fazer judô, natação. Filho não tem que ficar em rede social. Criança de até 2 anos de idade não deveria nem ver galinha pintadinha. Mas criança de até 7 anos de idade poderia ver rede social 1 hora por dia e olha lá. Acontece que os pais terceirizam a educação dos filhos e colocam uma babá eletrônica e deixa o filho ficar vendo televisão o tempo inteiro. Cria-se uma preguiça mental. Não desenvolve cognitivamente. Mais do que isso, não tem interação social, não tem empatia social, não desenvolve capacidade lúdica. É através da capacidade lúdica que a criança aprende a imitar e viver na vida. Então tire o teu filho do quarto, tire a tua filha do quarto e leva o teu filho e a tua filha para o quê? Para brincar, para passear, para fazer coisas produtivas. Não deixe publicar coisas nas redes sociais. Eu vejo, às vezes, filhas, adolescentes, meninas publicando fotos extremamente sensuais. E os pais curtem e aplaudem. Você está oferecendo a tua filha ao mundo. 1000 vezes não. Não faz isto. Não produz isto. Outra coisa, fique atento quem são os amigos dos seus filhos. Com quem que eles saem, com quem que eles estudam, que ambiente eles vivem. Teu filho vai fazer lição na casa de quem? Quem que é essa família? Quem que é esse lar? Quem que é essa menina? Tua filha vai no cinema com quem? Quem que é essa família? Vai sair com quem? Vai conversar com quem? Você sabia que são os primeiros amigos íntimos dos nossos filhos que oferecem droga,
bebida, sexo, masturbação e coisas semelhantes a estas, você educa o teu filho corretamente. Aí um amigo do mundo vem e oferece droga. Por quê? Porque através dessas amizades com os melhores amigos do mundo que começa a entrar o pecado e a maldade. A live vai ficar salva sim. Vigia quem são os amigos dos seus filhos, quem são os pais. Um dia desse eu atendo uma pessoa lá de Goiânia e ela me disse assim, ela é separada, o pai já ficou preso, o pai é dependente químico, ela mora sozinha com o filho tem poucos amigos, e aí um garoto da escola queria que o filho dela dormisse na casa. Mas quem que é esse garoto? Eu perguntei, quem que é o garoto? Não tem pai, não tem mãe, é um moleque que anda sozinho pela rua, é um moleque que já fuma, e eu não quero que o meu filho vá dormir na casa dele. Eu disse, está correto, está correto. Você tem que dizer assim, você não vai dormir na casa desse garoto, porque ele não é uma boa influência. Você não tem capacidade para dizer não à droga, dizer não ao vício ou a qualquer coisa, você não vai dormir. Ele não gostou, ficou bravo, não tem problema. Mas é você que diz para o teu filho assim, ó, enquanto você viver debaixo do meu teto, a ordem e a regra, quem dá somos nós. Não é autoritarismo, é autoridade. Não confunda autoritarismo com autoridade. Autoridade é colocar rédea, é dirigir, é organizar, é adestrar. Por favor, gente. Com quem que ele dorme, aonde ele vai. Então fique atento. Outra coisa, mesmo na igreja, você deve saber quem cuida de criança, quem é professor de criança, quem leva ao banheiro. Muitas vezes nós supomos que os pedagogos, os professores são pessoas maravilhosas, não vão fazer isso, mas são eles que fazem isso, são os adultos que fazem isso. Então, às vezes nós achamos que são pessoas idôneas e não são pessoas idôneas. Temos que orar, jejuar, pedir a Deus direção e que Deus afaste das nossas crianças pessoas que vão ser más influências e más companhias. Quarta coisa, cultive sempre conversa direta com teu filho. Presta atenção nisso. Fale para o teu filho, qualquer coisa que acontecer na escola, conte para mim. Conte tudo o que acontece na escola. Dê abertura para o teu filho falar para você. Contar, expressar, dizer tudo o que acontece. Ah, um amigo meu brigou comigo. Ah, uma amiga minha xingou. Ou fulano fez tal coisa. Deixa ele contar. Deixa eu dar para você aqui um exemplo que acho que é bastante importante. Estou atendendo um rapaz que tem 21 anos de idade. E agora, na sessão passada, ele me trouxe um caso. Gente, as coisas que eu falo não são baseadas em hipóteses, são baseadas em experiências de mais de 30 anos de atendimento, de 2 livros escritos, e continuo atendendo e lidando com pessoas e com famílias, tá? Então presta atenção nisso. Ele era pequeno, gordinho, ele foi para a escola. E na escola os amigos caçoavam dele, brincavam porque ele era gordinho. Então eles rolavam no chão como se fosse uma mortadela. Rolavam como se fosse o rolo compressor. E chamava ele de rolha de poço. E zombavam dele, riam dele. E ele cresceu. Isso ele tinha 6 anos de idade, hoje ele tem 21. Com um trauma terrível na sua vida, com um complexo interior de culpa, de ser gordinho, não ser amado, não ser querido, valorizado. E nessa sessão passada ele me trouxe à tona com tristeza o quanto que desde pequeno as pessoas brincavam com ele por ele ser gordinho demais. Claro que foi um bullying. Mas eu disse, você nunca falou com seu pai, com a sua mãe, com o professor, nunca falou com ninguém. Quer dizer, ele calou, ele guardou o que aconteceu e o trauma está presente em sua vida. Você precisa abrir o diálogo com os seus filhos e pedir para que eles contem, falem tudo o que acontece. Não terceirize a educação do seu filho, da sua filha. A responsabilidade para falar com ele sobre sexo pertence a você.
Diga para sua filha assim: eu estou criando você para entregar você virgem para o casamento. Eu tenho 2 filhas, eu digo sempre isso. Eu criei as minhas filhas e eu crio as minhas filhas para entregar para o altar do Senhor em virgindade. Claro que se errarem, não é minha culpa, mas eu luto para que elas sejam entregues em virgindade. A pureza sexual. Diga para o seu filho e para sua filha sobre sexo, o que é sexo, a consequência. Diga assim: sexo foi uma coisa que Deus criou para ser desfrutada no lugar certo, com a pessoa certa, no momento oportuno. Atendi uma garota com 21 anos de idade e ela trabalhava numa empresa muito grande em Rio Claro. Rio Claro tem muitas empresas grandes. Presta atenção nisso, gente. Ela chegou para mim e disse assim: perdi minha virgindade. Falei: perdeu com quem? Com um rapaz da empresa. Falei: perdeu aonde? Dentro de um Fusca velho. Depois de sairmos do serviço, meia-noite, fomos pro Fusca e transamos no Fusca. Eu bati a mão na mesa e disse: você é uma burra, uma besta. Perdeu a virgindade com um cara dentro de um Fusca velho, quando poderia ter perdido a virgindade na noite de núpcias com seu marido, num clima gostoso, entregando a sua virgindade para Deus. Não, fui perder a virgindade dentro de um Fusca velho com um cara que nunca mais olhou na cara dela. Isso é burrice, isso é carência demais. Diga para o seu filho e para sua filha que eles precisam ter a sua integridade e pureza sexual e ir para o altar. Outra coisa importante: pai, seja carinhoso e afetivo com a sua filha. Abrace, converse, saia, passeie com ela, mostre carinho e afeto para que a sua filha não cresça cheia de carência afetiva e vá se entregar no colo de qualquer homem que aparecer. Mulher, escuta isso, gente. Mulher é muito carente. Mulher tem carência afetiva terrível. Eu tinha uma paciente na clínica que ela perdeu 50 mil reais porque ela começou a se envolver via internet com um cara da África e o cara pediu 50 mil reais e ela deu 50 mil reais pro cara por carência afetiva. A mulher, em troca da carência, faz qualquer coisa pelo homem. Carência, maldita carência afetiva. Mas por que há tanta carência afetiva? Onde está o pai provedor? Onde está o pai supridor? Onde está o pai carinhoso, afetivo, que beija, que abraça, que passeia, que elogia esta menina? Elogia, diga: você é uma menina linda, você é uma loira maravilhosa, você é uma morena estupenda, você vai casar com um homem de Deus e eu vou sempre proteger você. A criança vai ganhar segurança porque o pai está ali presente. Gente, não me leve a mal, mas não adianta você, pai e mãe, lutar contra ideologia de gênero se você não é afetivo, carinhoso, se você não educa e não trabalha com teu filho mostrando o que é sexualidade, o que é amor, o que é carinho, o que é afeto. Não adianta você falar sobre ideologia de gênero se você na sua casa agride a sua mulher, bate na sua mulher ou coisa semelhante a essa. Porque você desconstrói o plano da família não vivendo o que você prega, o que você ora. Então, o melhor exemplo para uma filha, para um filho, é ter um casal que se ama, que se curte, valoriza, que ora junto um com o outro. O que é melhor para evitar nossos filhos de ir para a ideologia de gênero? É ter um casal que ama um ao outro, que respeita um ao outro, que valoriza um ao outro. Isso vai evitar com que teu filho busque na homossexualidade, no lesbianismo, uma coisa que eles não têm em casa, né? Muitos homossexuais, sim, maternidade cristã. A maioria dos homossexuais que atendi, para não dizer todos que atendi, foram pessoas que foram abusadas sexuais na sua infância, tá? É muito sério isso. Sétima coisa importante: seja afetivo com os seus filhos. Seja afetivo com os seus filhos. Ensine o seu filho a importância
da afetividade. A afetividade, querido e querida, nossas crianças precisam ser protegidas. Nossas crianças precisam ser guardadas. Mas a melhor maneira de guardarmos nossa criança não é só falarmos, orarmos ou pregarmos. É sermos afetivos, carinhosos, é conversarmos, é abrirmos o espaço para o diálogo. É sentarmos-nos à mesa, junto à mesa, ao redor da mesa. Sentarmos, conversarmos, batermos papos e falarmos daquilo que nos diz respeito a uma vida de integridade. Gosto muito de um salmo na Bíblia. E é um salmo que fala o seguinte, o Salmo 127, é um salmo sensacional, maravilhoso, lindo demais. Aliás, Salmo 128, olha o que diz para a gente encerrar aqui hoje. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz o homem que anda em seus caminhos. Você, homem, desfrutará do suor do seu rosto, será feliz, será próspero. Sua esposa será como videira frutífera ao redor da sua mesa, e os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o homem teme ao Senhor, a mulher é submissa, está junto com esse homem, os filhos estão ao redor da mesa, a unidade, a comunhão, a afetividade, e esta família é abençoada. Porque começa com um homem que teme ao Senhor. Amado, amado e amada, homens, temam o Senhor, respeitem o Senhor, amem a sua mulher, doem pela sua mulher, não espanquem suas mulheres, cuidem da sua mulher. Cuidem da sua mulher. A Bíblia diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Olha o que diz, maridos, amem a sua mulher, assim como Cristo amou a sua esposa. Ame a sua mulher, ele se entregou por ela a fim de torná-la santa e pura. O marido tem que amar a sua mulher, cuidar dela e fazê-la uma mulher mais santa, mais próspera, abençoada e não presa da sua carência afetiva. Vou repetir, gente. Mulher é muito carente, afetivamente muito carente. E essa carência afetiva se transforma em brecha para o diabo atuar e agir. Maridos, amem suas mulheres. Mulheres, estejam juntas com seus maridos. E filhos estejam ao redor da mesa. Há uma autoridade presente. Há uma disciplina presente. Há um casal vivendo em torno de Cristo. Há um casal que faz Cristo o centro do seu lar. O que acontece hoje? Cristo não tem sido o centro da família. Cristo é um hóspede. Cristo precisa entrar e ser o centro. Aquele que dita as normas e as regras. Temos que abandonar os costumes do mundo e atentarmos para os princípios da palavra de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Muita mulher tem me dito da maneira como os homens tratam ela sexualmente, da perversão sexual de muitos homens. Semana que vem, na minha última live, eu vou ensinar e trazer pontos para os homens vencerem o vício da pornografia. Mas a primeira coisa importante é você, homem, entregar a sua sexualidade para Deus e pedir para Deus dominar a sua sexualidade. Pedir para Deus reinar sobre a sua sexualidade. Pedir para Deus não fazer com que você transforme a sua mulher num fetiche e num instrumento de sexualidade ou de perversão. Mas a sua mulher tem que ser amada, valorizada, cuidada, como a mulher de Deus que ela é. A sua vida com ela tem que levá-la à pureza, à santificação. Você tem que se doar a ela, se oferecer a ela. A mulher se doa com facilidade. O homem é egoísta por natureza. Ele tem que sair do trono do seu egoísmo e transformar-se em alguém dadivoso. Ele se doa para a sua família. Ele se doa para a sua mulher. Ele se doa para ajudar, para sustentar, para prover, para abençoar, para interceder, para amar, para cuidar da sua mulher e da sua família.
Homens, parem de ser machistas. Homens, parem de ser pornográficos. Homens, parem de ser instrumentos do diabo. Sejam instrumentos de Deus para edificar a sua casa. Seja instrumento de Deus para ser sacerdote em sua casa. Homem, você é o sacerdote em sua casa. Da sua boca tem que vir a instrução, o carinho, o afeto. Homem, você é o homem de Deus que Deus pôs para a sua família. Pare de ver pornografia. Pornografia é adultério. Toda vez que você vê pornografia, você está adulterando. Você está mentindo. Você está abrindo brecha para o diabo destruir a sua família. Não faça como Davi, que foi um excelente rei de Israel, mas a sua família foi destruída pela sua pornografia, pela sua licenciosidade, pela sua depravação sexual. Não seja como Davi, que viveu em busca de um rabo de saia, teve tantas mulheres e a sua família era uma baderna, ao ponto de Aminon estuprar Tamar, de Absalão matar Aminon, de Absalão usurpar o trono do rei, de Adonias querer ocupar o lugar do rei. Por quê? Porque Davi não tinha moral. Davi não tinha moral. Davi foi um homem licencioso. Davi foi um homem que viveu em troca de um rabo de saia. Davi foi um homem que pecou sexualmente tremendamente. Não só Davi, como Sansão, um homem de Deus poderoso, que se transformou num instrumento do diabo, porque permitiu que a sua sexualidade fosse tragada por uma mulher ímpia Dalila. Como foi o rei Acabe, que por causa dos encantos sexuais de Jezabel, permitiu que o reino norte fosse destruído por causa do pecado de Jezabel. Nós não devemos tolerar isso. Homens têm que acordar, desligar pornografia, resistir à pornografia. Resista à pornografia, homem. Seja macho para resistir à pornografia. A tragédia vem porque você não resiste à pornografia. A Bíblia diz: foge dos desejos sexuais. Crucifica o teu velho homem. Morra todo dia para o pecado e viva para Deus. O pecado não terá domínio sobre mim, porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Homens, abandone pornografia. Abandone site pornográfico. Pare de pecar. Pare de adulterar. Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Quando você abre uma tela de computador e você começa a ver pornografia, você está adulterando. Você está mentindo. E depois você quer ir para a cama e fazer com a tua mulher aquilo que você vê em filme pornográfico. Você está transferindo a sujeira para a tua casa. A Bíblia diz em Hebreus 13:5. Você tem que olhar esse texto bíblico. A Bíblia diz em Hebreus 13 e diz claramente sobre esse assunto. E Hebreus vai falar claramente que o leito, Hebreus 13:4. Olha só. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, porque Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Honrem o casamento e o seu leito seja um leito sem mácula. Honre o contrato conjugal que você fez com a tua mulher. Larga de ser nocivo. Larga de ser concupiscente. Larga de ser malandro. Larga de ser pecaminoso. Rejeita o pecado. Viva para Deus. Desculpe falar para você dessa maneira. Os homens têm que acordar. E os homens têm que se voltar para Deus e consagrar sua sexualidade para Deus. E dizer: a minha sexualidade é para a minha mulher. E da minha mulher é para mim. É isso, querido. É isso, querida. O teu corpo não é um corpo de ninguém. Porque a Bíblia diz que o teu corpo pertence à tua mulher. E o corpo da tua mulher te pertence. Quando você toma o teu corpo e faz
uma união com uma outra pessoa, você está se unindo a uma prostituta. E você é um só com ela. Que Deus levante, sim, homens corajosos, que parem de brincar com o pecado. Pastores que parem de brincar com o pecado. Cantores evangélicos que vivem em casos conjugais. Pastores evangélicos que encobertam os pecados e mais pecados. Que Deus acorde, que Deus desperte, que Deus traga um avivamento de santidade à nação brasileira. Que Deus santifique os pastores. Que Deus separe o trigo do joio. Que Deus levante homens de verdade. Homens que temam o Senhor. Homens que digam não ao pecado. Homens que considerem a sua família como a coisa mais importante. Homens que amem as suas mulheres acima de qualquer coisa. E que ensine os seus filhos no temor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero que você compartilhe essa live com muita gente. Com muita gente. Que você mande essa live e diga, olha, há uma live aqui de um homem que é pouco conhecido, mas que é um homem de Deus, que está despertando o Brasil para acordar para a santificação. Pare de ir à igreja buscar bênção. Pare de ir à igreja buscar luzes, sons, danças. Busque santidade. Busque santidade. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos hoje. Deus está levantando um povo santo. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo em santidade. Eu estou cansado de ver igreja que só faz programação, só faz evento. Pessoas que usam roupas escandalosas. Roupas escandalosas. Mulheres que sobem no púlpito sensualizadas. Homens que sobem no púlpito para aparecer e não para glorificar o nome do Senhor. Deus vai separar trigo do joio. Deus vai trazer um juízo para a casa de Deus. Pode escutar isso. Eu estou profetizando isso. Vou colocar no YouTube essa mensagem. Deus vai trazer juízo à sua casa. E em breve nós vamos ver muita coisa explodindo. Muito pecado vindo à tona. Muito pecado vindo à tona. Muito homem no Brasil, muito poderoso no Brasil. Deus vai desmascarar. Deus vai desmascarar. E vai mostrar o que é dele e o que não é dele. Deus vai descobrir a vergonha. Deus vai trazer a vergonha. Deus vai levantar a saia do seu povo. Vocês vão ver isto. E Deus não precisa de homens poderosos e homens famosos para pregar e dizer. Deus usa os seus servos mais simples e mais escondidos possíveis para dizer às pessoas: eu vou trazer um julgamento sobre o meu povo e a minha casa. A minha casa. E Deus fará isso. Que Deus te abençoe. Compartilhe com pessoas essa live. Diga para as pessoas, há uma live aqui que vai transformar a sua vida e o seu casamento. Mostre para as pessoas. O meu Instagram não é para mostrar nada, a não ser para pregar, para dizer, para alertar. É claro que as pessoas gostam de fotinho, gostam de biberozinho, gostam de coisinha bonitinha. Eu não tenho tempo para perder com essas coisas. O meu momento é para ensinar as pessoas, dizer às pessoas o que tem que ser feito. Eu sou profeta, sou um pastor, eu sou um profeta. E para isso eu estou nesta terra. Querido, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor cubra a tua casa com o sangue de Jesus. Que o Senhor cubra o teu lar com o sangue de Jesus. Que o Espírito de santidade seja derramado sobre a tua casa. Que o Senhor purifique a tua casa. E se o teu marido está andando em pornografia, que o Espírito de Deus o incomode. Que o Espírito de Deus incomode o seu marido, que ele convença do pecado, da justiça e do juízo, e que as cadeias da pornografia sejam quebradas em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus te conscientize e te traga pureza e santidade, porque o Espírito de Deus é um espírito de santificação e não de impureza. Diz Paulo
aos Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Santificação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor abençoe a tua casa e a tua família. Compartilhe essa live com alguém. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.